Olá, tudo bem? Estamos com mais um podcast do EDEC, a Escola de Desenvolvimento de Habilidades e Educação Comportamental. E hoje nós temos um convidado para lá de especial. Não é o Tom Cavalcante, mas é o Ramon Cavalcante, o triplo diamante da Rinodê. Ramon, muito obrigado. Muito obrigado, quero agradecer em nome da equipe do EDEC aqui, a sua presença aqui nesse podcast aqui. Sinta-se em casa, né? E, cara, sensacional ter você com a gente. Muito orgulho ter com a gente hoje aqui nesse podcast, amigo. Bom demais, primeiro é um prazer, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, né, da nossa trajetória ao longo desses anos aí, desenvolvendo a nossa liderança dentro de uma indústria até mesmo que é pouco conhecida, né? Nessa indústria aqui no na área estado? comercial, não só no estado, mas nível Brasil. Ah, Né? legal. E é um prazer, é uma honra estar aqui. Poxa, junto contigo, nós ficamos felizes, né? Leomar Carvalho, É isso. né, líder em desenvolvimento pessoal, né, em comportamental. É uma honra estar aqui junto com você. Obrigado, tá? E volto sempre aqui, a casa sempre tá aberta. Porque, ó, gente, nós temos uma história muito bacana. Eu conversei com esse rapaz, esse moço, esse jovem aqui, e a nossa história dele é brilhante, principalmente, né, ele vai contar para dividir com a gente como que ele conheceu, né, esse mecanismo, né, do marketing multinível, né, ou seja, de relacionamento com pessoas. Mas conta pra gente aí, então, Ramon, como é que foi essa história, como é que, quem é Ramon aí pra gente conhecer aí, o público conhecer você? Bom, primeiro é bom a gente saber, né, quem é antes, durante e depois, né? Porque às vezes as pessoas tomam algumas decisões achando que algumas coisas acontecem do acaso, né? A gente vive procurando durante a nossa trajetória da nossa vida. Eu me chamo Ramon Cavalcante, sou de Vila Velha, aqui no estado do Espírito Santo. Bacana. Sou capixaba, 100% capixaba, de uma família tradicionalmente pobre, muito pobre, né? Na minha infância foi muito difícil, tá, Leomar? A gente enfrentou alguns desafios na vida e eu acho que só que eu tive o privilégio de não fui criado com a presença de pai, fisicamente, nem a mãe, tá? Mas eu tive uma guerreira que o Papai do Céu hoje mora com o Papai do Céu, mas que me ensinou alguns princípios e valores muito fortes que me trouxe a ter grandes resultados hoje na vida, né? Que é a lealdade. Essa guerreira é sua mãe? Minha avó, sua minha avó? vozinha, Poxa, que bacana. Um abraço para todas as vós aí que estão vendo com a gente aí. A minha filha também fica grudadinha lá com a vó Lésia, né? Um abraço para você, vó Lésia. Né? Sofia, daqui a pouco eu vou tirar o cheiro dela aí de você. É isso aí, eu fui nascido e criado num bairro chamado Ilha das Flores, aqui na comunidade aqui de Vila Velha. Aos 3 anos de idade, meus pais se separaram, fiquei na casa da minha avó. E o meu sonho de criança não era ser líder, morar na casa que eu moro hoje, ter o carro que eu tenho hoje, viver a vida incrível que eu vivo hoje. O meu sonho era ter uma família. E o Papai do Céu foi generoso, me deu uma família dos sonhos, né? Hoje eu tenho um filho que eu gostaria de ser, eu sou o pai pro meu filho que eu gostaria de ter, e minha esposa é a mãe do meu filho que eu gostaria Como é o nome do seu filho? Meu filho é o Matheus. Manda um abraço pro Matheus aí. Cavalcante, tem 17 anos, está em casa, minha esposa Waide, né? O presente que Deus colocou na minha vida, que me fez enxergar a vida de outra maneira, né? Coisas que bacana. mais Manda um abraço, um importantes beijo da pra vida. ela aí. Beijo no seu coração, Deus te abençoe, minha filha. É uma honra compartilhar a nossa trajetória juntos. Muito bom, muito bacana. Muito bacana. Ramon, e ele é o triplo diamante, né? Da Rinodê aqui no Espírito Santo, representando o Espírito Santo aqui. Ô, Ramon, como é que foi isso? Como é que você, né, chegou? Porque eu tô vendo que você veio de uma família, né, humilde, bem né? humilde. Então, e de repente você chegou a triplo diamante. Gente, olha só, a escala, você tem que passar, né, uma escala, não é fácil chegar a triplo diamante. Não é fácil chegar a diamante, quanto mais a triplo diamante. Tem muito trabalho sendo feito, né? Como é que primeiro nós queremos saber o seguinte, como que você, né, se identificou, como você se aproximou nesse trabalho de marketing multinível, que não é pirâmide, não, tem nada, né, a respeito disso não. Que a Rinodê, inclusive, é uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado, né? Vai fazer 35 anos de mercado, né? E 35 anos não são 35 dias nem meses, né? É uma história. É uma história, né? Só pra gente ter uma noção, nos últimos 35 anos, o Brasil entrou, saiu da crise, trocou de moeda, trocou de presidente e a companhia continua de pé. Então é uma empresa mais do que consolidada. E, Ramon, como que você conheceu? Foi a pergunta que você me fez. Isso, vamos lá. Eu trabalhei 15 anos da minha vida no mercado tradicional. Comecei no meu primeiro emprego
como embalador de supermercado, e eu tinha um desejo enorme no meu coração de crescer. E eu não sabia como e nem quando, mas eu sabia que uma hora ou outra Deus ia colocar uma oportunidade na minha vida. Sim. E o meu papel era procurar, era futucar, era cavar. E como eu não vim de uma família abastada, uma família com condições financeiras privilegiadas, eu tive que buscar. E eu não tinha pessoas da minha família que me inspirava a ser um empreendedor. Então, minha família toda trabalhava de carteira assinada, pessoas trabalhando para alguém. Ou seja, aquela tradição, E né? o meu primeiro emprego foi de carteira assinada, como embalador do supermercado Perim. Né? Então, assim, de embalador, A um triplo dos diamante. maiores líderes aqui do Grupo Rinodê no estado do Espírito Santo. E o que aconteceu? No meu primeiro emprego, eu percebi que ali não era meu lugar. Só que eu tinha que procurar outras oportunidades. Então, de embalador, virei vendedor de brinquedo, de eletrodoméstico, de moto, de carro, de casa. E eu fui crescendo na minha carreira profissional no mercado tradicional. Mas, olha, você já estava exercitando, né, as habilidades de venda, né? De vendas. Fui trabalhando na área comercial. Muito bom. Minha mãe é uma baita de uma vendedora. Hoje ela é empresária, tem um negócio próprio. Hoje eu sou amigo da minha mãe. Papai do Céu nos conectou, nos juntou. Manda um beijo é uma das pra ela minhas também. melhores amigas de vida, minha mãe. Rose tá. Uma hora dessa ela deve estar no sítio, que ela que acabaram de bacana. fazer Aí, uma dona Rose, ó, agora. um abraço aí da Um equipe abraço, EDEC. Deus te abençoe, tá, mãe? Te amo. Beijo. É, isso aí. E, enfim, eu trabalhei 15 anos na minha vida no mercado tradicional. Essa trajetória que eu te falei, dando murro em ponta de faca, né? O que eu fazia, Ramon? Eu trabalhava para poder comer, beber, dormir e morrer. E eu tava incomodado com aquilo. Eu falei, não, pô, não é possível que eu vim para este mundo só para poder pagar conta, ver as coisas passando e aqueles sonhos de criança, né, de querer viajar, ter um carro bacana, morar numa casa boa, numa orla da praia. Eu tinha esses sonhos e acabou que esses sonhos, com o decorrer do dia a dia, eu fui deixando esses sonhos de lado. Em um momento eu parei e pensei, falei, cara, será que Deus escolheu, Eliomar vai ser próspero, vai ser muito rico, vai ser bem sucedido, o Joãozinho aqui, eu decidi que ele fosse um fracassado. E eu comecei a perceber, falei, não existe um Deus assim. Eu acredito que existe oportunidades e a gente tem que agarrar. E eu comecei a observar que as pessoas de sucesso eram aquelas pessoas que tomavam a decisão de ser líder, de se desenvolver, de se capacitar e serem pessoas empreendedoras. E eu não tinha na família pessoas empreendedoras. Mas mesmo assim eu decidi empreender porque eu falei, não, eu não quero viver desse jeito pro resto da vida. Então eu decidi empreender no tradicional. O start inicial foi a decisão de empreender, né, Ramon? A decisão, agora eu vou ser empreendedor. Isso aí. Aí agora, o próximo passo, aprendizado para ser... Como é que foi? Tinha aquele Quem Mexeu no Meu Queijo, tem um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, que fala de tentativas e erros. Se eu não me engano, eram 2 ratinhos chamados Sniff e Snarf, se eu não me engano. E tentativa aí, tentava, ou enquanto o outro ficava acomodado. Então eu percebia, e aí, você agora tomou uma decisão, quero ser empreendedor. E o próximo passo, qual que foi? Eu não tinha um manual, não tinha pessoas na minha família, não tinha referências para me mostrar o caminho. Ramon, faça isso ou faça aquilo. As pessoas só vão decidir realmente querer empreender e se não tiver uma referência, se você tiver 2 pilares muito importantes. Primeiro pilar é se você tiver um grande sonho ou uma grande necessidade. E eu me enquadrava com os 2, né? Eu tinha sonhador muito, desde criança, sonhava em ter coisas grandes. E também sonhador e tinha uma necessidade enorme. Então, a minha necessidade me fez mover, me fez futucar mesmo sem saber o caminho. Eu não sei como, mas uma hora a oportunidade vai acontecer. Aí eu comecei empreendendo, ganhei e perdi dinheiro. E o meu último negócio foi um negócio que eu prosperei no tradicional, CNPJ, abri uma empresa, abri um negócio. Sim. Só que o meu negócio quebrou. E quando quebrou, quanto maior o teu negócio, maior é o rombo. E um empresário, quando quebra, é completamente diferente do que uma pessoa quando perde o emprego. Então, por quê? Mostra pra gente aqui, quando o empresário quebra, é diferente. Como é que você vê essa diferença entre pegar no tradicional é meio que desleal. O empresário, quando ele quebra devendo, né, fornecedor, impostos, aluguéis, bancos, empréstimos, N coisas. Né? Empregados não, né? Porque a lei trabalhista é muito forte. E às vezes acaba deixando, às vezes não é nem intenção do empreendedor querer deixar de pagar um funcionário, mas acaba acontecendo no meio do caminho. E o empregado, quando perde o emprego,
ele fica por um tempo desempregado, ele recebe, tem alguns auxílios e tal, mas Seguro ele pode essas coisas. deixar atrasar alguma conta de luz, água, essas coisas, cartões de crédito. Só ele recupera o emprego, ele normaliza a vida dele. Só que o empresário ele fica, no mínimo, 5 anos com a vida dele comprometida. Então, empreender no Brasil é realmente um baita de um desafio. Então, assim, uma salva de palmas para todos os empreendedores que ousam todos os dias, que eu sei que você só empreende porque você tem um grande sonho ou uma grande necessidade. Então, salva de palmas para os empresários. Parabéns para vocês que são empresários. Todos os empresários aí brasileiros. Que geram empregos, que geram oportunidade, prosperidade, né, para o nosso país. E aí fica a dica, né? Fica a dica não, um ponto de atenção. Olha, planeje direitinho, né? Olha os cursos, olha tudo direitinho, porque se quebrar, se pegar uma situação, vai ficar no mínimo 5 anos para poder se respirar. No mínimo 5 anos, no mínimo 5 anos, comprometido ali com todos aqueles problemas que acabam acontecendo quando você quebra, né? Sim. E a Rinode, como é que ela entrou? Porque olha só, nós temos aqui um livro do Sandro. O Sandro é o presidente da Rinode, né? Uma crença inabalável. Olha só, ele acabou de falar aqui, eu tinha um sonho, eu tenho uma crença inabalável. Eu tive a oportunidade de ir lá no Rio Center, né, no congresso, né, da Rinode, e eu tive grandes aprendizados lá, né, muitas coisas de liderança, esporte com liderança e tudo mais. E eu conheci a dona Adelaide, que ela estava no mesmo hotel que eu, né, e a dona Adelaide, e o seu Francisco, que é o esposo dela, que fundaram a Rinode. Uma história muito bacana, está escrito inclusive aqui como que né, ele era torneiro mecânico, né? E ela, com a pegada delas, dois, né, costureira, eles começaram a ter um sonho, né, e começaram a batalhar junto. E aqui, depois, o filho deles, que é o Sandro, hoje é o CEO, é o presidente, né, da Rinode. E aí, como foi que você ingressou na Rinode? Quando você falou que teve quebrou. E aí, depois daí? Essa história tá bacana. Isso, foi nesse exato momento que apareceu essa oportunidade. E o convite, eu recebi um convite de um amigo que mora no Rio de Janeiro. E ele, na verdade, eu já tinha ouvido falar de Rinode antes. Mas tem aquele preconceito, né? O que é um preconceito? Você ter um conceito de algo sem ter o conhecimento. Sem ter conhecimento. Então, você acaba julgando. Eu tinha alguns julgamentos contra, né, a indústria, contra o negócio, contra a empresa, sem nem ao menos ter a noção do que se tratava. Até ter um amigo que ousou sair do Rio de Janeiro e vir dentro da minha casa para poder compartilhar essa oportunidade no momento que eu mais estava precisando, né? Então, assim, caiu como um paraquedas, foi assim, uma bênção de Deus na minha vida. Como é o nome desse amigo? Pode falar? Hoje ele não faz parte da companhia, ele tomou outros caminhos, tomou outras decisões, trabalha em outro segmento. Ele acabou compartilhando, mas eu sou eternamente grato a ele, é um baita de um líder, que é o Gabriel Rubim. Um abraço para ele aí. Um abraço, olha aí, ó, Deus te abençoe. Olha o fruto que você deixou aí, Gabriel. Olha o fruto. É isso aí. E eu conheci em setembro de 2015 essa oportunidade. Olha que legal. 2015. Vai fazer quase 8 anos agora em setembro. E 8 anos você já é triplo diamante. É isso aí. Eu conheci em setembro de 2015 no pior e melhor momento da minha vida. Né? Como eu falei com você, que eu tive uma infância muito difícil, e como eu fui criado na casa da minha avó era muito simples. Então eu nunca tive festa de aniversário desde criança. E quando você tem um filho, você quer fazer o quê pro seu filho? O melhor. E olha como que foi que aconteceu essa minha trajetória com o Grupo Rinode. Mês de setembro é aniversário do meu filho. A minha empresa tinha quebrado. Além de eu quebrar financeiramente, eu quebrei emocionalmente. Que é a pior quebra do empreendedor é quando ele... não é que o negócio dele quebra, é quando ele permite que a mente dele também para de funcionar. E naquele momento eu tinha desacreditado de tudo. Foi quando apareceu o Grupo Rinode em setembro, no mês do aniversário do meu filho. E meu filho, aquele ano, o aniversário dele passou em branco. Todos os anos eu sempre fiz uma festinha para ele. Quando eu tinha condições financeiras, eu fazia uma festa melhor. Quando eu não tinha, fazia uma coisa simples, mas dentro de casa. Como eu estava emocionalmente quebrado, até o aniversário dele passou em branco. Mal foi só demos o parabéns a ele, comprei uma lembrancinha, mas não comprei um bolo, não fiz nenhum bolo caseiro para comemorar algo que era mais importante para mim do que para ele, na verdade. Sim. E o que aconteceu nesse ano? O aniversário dele passou em branco, mas foi o pior momento, né? Que eu estava atravessando aquele deserto, aquele desafio, emocionalmente falando e financeiramente. Porém, foi o ano que também eu conheci a melhor oportunidade da minha vida, que foi o Grupo Rinode. Foi em setembro
de 2015. De 2015, né? E naquele mesmo mês, o Grupo Rinodê, a companhia, estava fretando um avião para ir para Punta Cana, no Caribe, com mais de 700 líderes com ganhos acima de 10 salários mínimos por mês. Uhum. Né? 15 a 20 mil Você reais enlouqueceu, por mês. você viu? O que é isso? O que é isso? Falar nisso, como você falou, o pai é uma coisa, né? O filho é uma coisa, o sentimento é uma coisa extraordinária, assim, o sentimento é só Deus mesmo para explicar. O amor é incondicional, né? E a gente faz o aniversário, né? Mais agradável, porque tem um filho ali, você quer fazer o seu melhor, isso aí. né? E realmente, aconteceu agora recentemente comigo também. Eu tenho uma filha, que é a Sofia. Um beijão, menina. Ela fez 15 anos. Aí eu falei, não, eu quero gerar uma memória afetiva. E aí eu me organizei, me planejei todinho. E aí nós fizemos o quê? Fizemos um cruzeiro. Uau! Rapaz, foi fantástico. Incrível. Eu acho que eu sugiro, foi assim, um sentimento muito agradável, um sentimento de dever cumprido do pai com a filha. Porque vai passar os anos, tá entendendo? Ela vai casar, vai ter os filhos dela, e ela vai falar com os filhos dos filhos dela. Que ela fez um cruzeiro com o pai. Então, assim, são memórias afetivas. Isso é muito importante pra gente. E você passando no momento daquele, né? A perrenga daquela coisa, e você ainda. E aí chegou a Rinodê, aí você falou, é isso, como é que foi? Foi um insight? Isso aí. Aí aquela necessidade foi o estímulo para eu começar a fazer um trabalho muito forte. Porque quando eu vi aquela oportunidade, eu vi pessoas simples, pessoas de todos os níveis social, pessoas que estavam ali, médicos, engenheiros, advogados, que estavam... Eu tive a oportunidade de conhecer naquele mesmo ano, de ir lá conhecer a fábrica. E naquele dia que eu fui conhecer a fábrica, parece que Deus marcou um encontro comigo. Porque os líderes estavam vindo do Brasil inteiro para poder pegar um avião em São Paulo para ir para Punta Cana. Em setembro, eu estive lá em São Paulo, conhecendo a indústria, a fábrica e tal. Foi quando eu conheci aqueles líderes e ouvi as histórias de pessoas. Então tinha todos os níveis sociais, tinha empregado doméstico, cozinheira. Olha que bacana. E todos com a mesma oportunidade. Cada um com seu perfil, porém todo mundo com a mesma oportunidade, só tinha algo em comum, aquele desejo ardente de vencer e agarrar a oportunidade que apareceu. Eles abraçaram a oportunidade e estavam com a vida transformada, estavam comemorando uma viagem de duplo diamante para Punta Cana. E eu olhei para eles e falei, cara, se esses caras podem, eu também posso. E eu me recordo como se fosse hoje, eu saí de São Paulo, fui de ônibus, 16 horas de ônibus, estava sem recurso, então fui de ônibus. Quando eu voltei, eu fiz uma aliança com a minha esposa e com o meu filho. Aquilo ali foi o gatilho que fez eu crescer muito forte dentro da companhia. Eu cheguei para minha esposa e falei, filho, ó, é o primeiro e o último ano da nossa vida que a gente está passando por esse sufoco. Eu peço que você tenha muita paciência, aguenta mais um pouco, porque o cenário vai mudar. E eu cheguei pro meu filho e fiz uma loucura que deu certo, tá? Cheguei pro meu filho e falei assim, filho, é o primeiro e último ano da sua vida que o aniversário vai ficar em branco. Ano que vem, o papai acabou de conhecer um monte de gente que está indo para Punta Cana, no Caribe. Ano que vem, nós vamos comemorar seu aniversário no Caribe, junto com o Grupo Rinodê. E se o papai não bater essa meta, pode me esquecer como referência de sucesso para você. E eu não sabia, eu estava ali naquela empolgação, sem saber o que era, como que era, quais eram as metas, o que eu tinha que fazer para chegar naquela graduação. Mas eu lancei aquela palavra e lancei um pitbull atrás de mim. E aí, meu irmão, a partir daquele momento em diante, a gente começou a acelerar, fazer um trabalho muito forte. Participei de todos os treinamentos, me desenvolvendo, me capacitando. Inclusive, a gente tem uma plataforma muito forte dentro da companhia. O marketing de rede, ele baseia-se em um sistema educativo, tá? Ele te desenvolve não só financeiramente, você evolui financeiramente, mas também se transforma como pessoa. E a gente foi galgando os patamares, aprendendo, colocando em prática, gerando resultado, e as coisas foram acontecendo. E por incrível que pareça, Leomar, no ano seguinte, nós estávamos lá em Cancún, no Caribe, e o Sandro Rodrigues comprou um bolo e comemorou o aniversário. Sandro Rodrigues, Aqui, ó, Sandro aqui. que é o presidente do Grupo Rinodê, comprou um bolo, chamou eu e meu filho lá, ficou sabendo da história e do desafio que eu tinha feito com meu filho, e ele comemorou o aniversário com mais de 1.000 pessoas em Cancún, num palco, batendo aniversário, parabéns pro meu filho. Então, assim, foi uma cena incrível que eu não esqueço nunca. Isso, com certeza, uma memória afetiva, né? Com certeza. Ele vai levar isso pro resto da vida. É da vida. Pros filhos dos filhos dele, ele vai estar falando sobre isso, né?
Muito bacana. E você falou uma coisa interessante, né, Ramon? Você falou do gatilho, foi um momento, foi o gatilho, né? Nós temos um autor aqui, né? É o Charles Duhigg, do Poder do Hábito, um livro muito conhecido, muito, né? E tem vários ensinamentos e ele fala sobre o gatilho dos hábitos, né? Então, assim, você tem o loop do hábito, criar um hábito que a excelência, segundo eles, não é um ato, um feito, mas é um hábito. Então, assim, você falou, aí acionou o gatilho. Aí eu botei o pitbull atrás, né? Essa linguagem que se fala muito no mundo empresarial, né? A pergunta é assim, esse gatilho, né? Qual foi o hábito que você teve que trabalhar como líder, né? Qual foi o hábito para que realmente você decolasse no seu projeto de vida aí, como um líder, destacasse? Você começou como um consultor, né? Como consultor, depois passou, né, para master, né? Vai depois master, prata, ouro, depois safira, depois diamante, depois duplo diamante, depois triplo diamante. Olha, a gente não sabe o que vai chegar triplo diamante, não, é muita coisa. Né? E nós tivemos aqui hoje um entrevistado, o Henrique Ventura, que é um imperial diamante, né? Imperial diamante. Então, um amigo, um abraço, Henrique. Foi um prazer estar esse final de semana contigo. A turma aqui toda que estava aqui, ó, coisa que ficou todo mundo aqui fixado aqui, um jovem, né, um líder jovem com uma habilidade extraordinária que é o Henrique Ventura, né? E eu percebo que essa energia existe essa conexão dos líderes. Então a gente está percebendo essa energia também, essa conexão com os líderes bem-sucedidos na Rinode. Entendendo? Essa conexão. E aí eu queria entender se existe um hábito, esse gatilho, é um gatilho dos hábitos, que é o gatilho do loop. Qual um hábito que você precisou trabalhar para realmente que você decolasse? Na verdade, foi tudo muito claro quando eu conheci a oportunidade da companhia, qual era o papel da empresa e qual era o meu papel dentro do negócio, né? O papel da empresa é fabricar os produtos, e de boa qualidade, né? Produtos de qualidade, de altíssima qualidade. Distribuir, fazer a logística do produto para as franquias, pagar os comissionamentos, impostos, a carga tributária. Toda a parte de logística, aquela parte burocrática é da companhia. Ou seja, o papel, a matéria-prima da companhia é os produtos e o negócio. E a matéria-prima de um líder de marketing de rede são pessoas. Falei, cara, eu preciso ser muito bom em relacionamento. Eu preciso gerar confiança e ganhar as confianças das pessoas que Deus colocar no meu caminho. Essa é uma das habilidades da liderança, conquistar a confiança. Perfeito, né? A confiança das pessoas. Né? Existe, eu tenho um chamado Brigadeiro Cohen, que ele colocou os 9 pilares da liderança, né? E um dia eu tive a oportunidade de trabalhar com um líder muito especial, que é o Diógenes Vale. Um abraço, Diógenes. E a gente desenvolveu a Academia de Líderes juntos. Ele, um cérebro extraordinário nessa área, e ele colocou mais alguns pilares, foram 12 pilares da liderança. E a base desses pilares está a integridade, mas um dos pilares é a confiança. Você acha importante um líder, os liderados confiarem no líder? Sem sombra de dúvida, né? Até porque você precisa, ninguém faz nada sozinho. E hoje, com o crescimento da tecnologia, a gente percebe que as pessoas não são mais manipuladas. Antigamente existia uma liderança por imposição, né? Hoje não, hoje é por exposição. Então você mostra quem você realmente é e as pessoas vão te seguir realmente se fizer sentido para ela. Então a confiança, sim, ela é fundamental, principalmente dentro do marketing de rede, porque você é exposto toda hora. Né? Então ali você está sempre sendo muito visto. Então você precisa realmente gerar confiança. Até porque o nosso negócio baseia-se em produto. Pessoas usam produtos. Sim. Mas as pessoas usam produtos. Mas os produtos não movem as pessoas. Então, assim, quem move a pessoa é o líder. Então, você precisa realmente tocar no coração, ganhar confiança, porque você vai fazer uma caminhada, uma trajetória. Então, se você não tiver confiança, não tem negócio, não tem duplicação. O marketing de rede ele é feito de duplicação. Então, se você duplica errado, o seu time começa errado, dá tudo errado. Então, o engajamento só acontece se realmente tiver um vínculo de confiança, de
E eu aprendi isso, claro, desenvolver essa liderança dentro do grupo Rinodê, mas eu aprendi da minha avó lá atrás, né? Então, um assim, ensinamento. então olha aquela coisa assim que fica enraizada, né? Então minha avó me ensinou muita coisa sobre confiança, credibilidade. Então são esses princípios que a maioria das pessoas hoje desprezam, mas esses são alguns princípios de sucesso. As pessoas podem estar vendo ou não, mas se você manter realmente a sua integridade, uma hora ou outra, você vai colher fruto. E eu sou fruto sementes boas, dessas sementes que eu vim plantando ao longo do tempo. Se você não adianta querer colher laranja e colocar semente de abacate. É isso aí. Né? Então, se você quer semente, quer um fruto bom, você tem que também colocar uma semente boa. Muito bom. E outra coisa, né? Interessante é o seguinte, vocês falam muito de confiança, né, Ramon? Mas fala o seguinte, a pior coisa que tem é um líder chegar e falar assim, você tem que confiar em mim. Você tem que confiar. Não, confiança se conquista, gente, através das suas decisões, suas atitudes, né? Na sua conduta perante a equipe, né? E seus hábitos e tudo mais aí. Né? Ramon, eu percebo também a coisa seguinte, né? Cara, você teve que reaprender, se reinventar, né? E você teve que entender de pessoas, que é a matéria-prima que você falou, né? Hoje, na liderança contemporânea, tem um grande desafio. Não é mais nem aprender, é aprender a desaprender para reaprender. Porque quando você tem um desafio, já dizia Jack Welch, que esse aqui foi chamado executivo do século, né? Ele pegou a GE num patrimônio de 13 bilhões de dólares e em 20 anos como CEO transformou ela em uma empresa de 492 bilhões de dólares. Então, falar de resultado com esse cara, ele foi considerado o executivo do século, concorrendo com Bill Gates, com Steve Jobs e tudo mais. Aí tem toda uma história, uma hora a gente conversa sobre isso. Mas ele fala o seguinte, né? Ele fala bem claro, inclusive o Stephen Covey também fala bem claro no seu livro, se você tem um desafio, você vai precisar de conhecimento, habilidades e atitudes para dar respostas. Né? Principalmente o Stephen Covey tem um livro dele, 7 Hábitos das Pessoas Altamente de Sucesso, que ele fala a respeito disso, altamente eficazes, que ele fala isso. Então, o que acontece? Hoje, no mundo contemporâneo, ele já subiu de patamar. E aí, você não, com o mesmo nível de conhecimento, mesmo nível de habilidade e atitudes, você não vai dar o resultado. Albert Einstein fala muito claro assim, você querer resultado diferente fazendo a mesma coisa é insanidade. Então, eu tenho que começar a elevar o nível de pensamento, elevar o nível de conhecimento, ou buscar pessoas com outras habilidades que ele não tem para poder dar a resposta, né, hoje no novo cenário. E eu admiro muito também, né, Ramon, esse camarada aqui, ó, o Peter Drucker, mais de 30 livros que ele escreveu. Eu tive uma oportunidade, estava lendo um livro, que na verdade nem foi ele que escreveu esses livros, foi cabeça de foi um jornalista. E teve um momento que o jornalista estava querendo uma entrevista para poder escrever, né, na casa dele, na Inglaterra. E aí, o que me chamou a atenção do Peter Drucker, eu falei assim, esse cara é chamado guru da administração moderna com 95 anos. Poxa, 95 anos, guru da administração moderna. E aí, eu falei, poxa, por quê, né? Que isso? Eu fui ler o livro dele. Cara, o jornalista fala o seguinte, eu marquei a entrevista, uma vez não deu certo, por causa de questão de saúde mesmo. Aí chegou no dia, a esposa dele recebeu numa casa modesta, na casa dele, e aí uma sala com uma poltrona, tudo. E aí ele entrou para conversar com o Peter Drucker, e aí o que aconteceu? Ele olhava para um lado, olhava para o outro, uma sala muito simples, né? Muito simples, de uma família tradicional inglesa ali. Aí, conversando com ele e tal, ele ficou inquieto e ele perguntou, ô Peter, cara, você já ganhou prêmio de presidente da rainha, você já ganhou reconhecimento americano, você já tem aquelas placas. Onde é que estão aquelas placas, aquelas coisas que normalmente colocam no quadro, colocam para todo mundo ver que você foi... E ele me falou uma coisa sensacional. Aí eu entendi por que ele é, né, o pai da administração moderna. Aí falou, aquelas placas, medalhas, essas coisas, tá tudo lá no sótão, pedi a Mata para colocar tudo lá no sótão da casa. Ele falou, no sótão? Fica todo mundo guardado lá. Aí ele ficou inquieto, porque ele é jornalista. Aí perguntou, mas por que você deixou lá no sótão, cara, que você não coloca? Não, sabe o que é? É que quando você ficava lá no quadro, aí, eu ficava olhando para aquilo e eu não saía no passado. Então, eu ficava sempre me reportando ao passado.
E lá eu já vivi. O que eu vivo é daqui pra frente. Daqui pra frente. Aí eu falei, cara, Uau. esse realmente é mesmo 95 anos. E aí vejo o Cortella, eu tive com o Cortella aí num evento aqui em Vitória. E aí ele fala, uma coisa interessante, né? Se afasta das pessoas velhas. Aí todo mundo achou, ficou impacto. Mas se aproxima das pessoas idosas. Ele falou que pessoas velhas, vamos supor, uma cadeira que você está sentado, ela envelhece. Você compra ela por um valor, você sempre vai vender um valor a menos. Você compra uma mesa dessa, é um valor, ela envelhece, você vende. Você compra um carro, envelhece, e aí vai sucessivamente. Então, ele compara as pessoas velhas que justamente eles sentam numa cadeira e não quer mais aprender, não quer mais evoluir. E aí, o que vai acontecendo? Ele vai ficando, né? Hoje o Henrique Vertudo fala que fica gordo, né? É cognitivo, né? Gordo, ele obesidade mental. Obesidade mental, perfeito. Aprendi isso com ele hoje, obesidade mental. E aí ele falou assim, se afaste das pessoas velhas, que as pessoas velhas, ele pode ter até 30 anos, 20 e poucos anos, falar, eu não quero aprender mais, já fiz a faculdade, joguei o carro, agora eu só quero ganhar dinheiro, não quero. Você, pelo contrário, sua trajetória de crescimento foi você, cara, eu fui aprendendo o tempo todo. Né? Então, uma das grandes habilidades hoje da liderança é desaprender para reaprender. E em algum momento nessa trajetória, né, e aí as pessoas, ele fala, só para fechar do coisa, ele falou, se aproxima das pessoas idosas. Por quê? As pessoas idosas, ele tem como diferencial o tempo. E ele falou assim, eu já estou na minha 40ª reedição. Ele sempre está se reeditando. Então, por quê? Ele tem o conhecimento e está evoluindo. Enquanto que as pessoas velhas, pode ser 20, 30, 40 anos, eles sentam e falam, não quero mais aprender. Então, isso é realmente uma situação muito difícil. E teve algum momento nessa trajetória que você chegou e falou assim, não, para aí, eu tenho que reaprender determinados hábitos, determinados comportamentos, para que você prosseguisse como líder brilhante que você é hoje no Espírito Santo, reconhecido? O nosso negócio, ele baseia-se de momentos, né? Então, assim, o Sandro Rodrigues, ele fala muito, inclusive deve ter aí no livro dele também, alguma parte, eu não me recordo agora exatamente no local, mas ele fala bastante a respeito de que sucesso do passado não significa dizer que você vai ter sucesso no futuro. Então você precisa saber ter a habilidade de se reinventar, né, todos os dias. E eu acho que isso volta lá atrás, aqueles ensinamentos que eu acabei de falar com você, que eu aprendi com a minha avó. A humildade de você perguntar, de você se conectar. Porque hoje você aprende com todo mundo, você aprende com uma criança. Com quantas as vezes eu aprendi algo de liderança com meu filho? Onde está a pureza, assim, né, a humildade, a percepção de você enxergar nos desenhos animados o conteúdo de mudança. E uma vez eu ouvi uma frase que eu carrego isso para minha vida, que o ignorante não é aquele que a gente está batendo um papo, você me fala uma palavra e eu não sei. Ignorante não é aquele que pergunta. Aquele cara que pergunta, ele é ignorante até aquele momento. O ignorante é aquele que deixa de perguntar e vive ignorante a vida inteira sem saber o conhecimento. Então, sem saber o que significa. Então, assim, você não sabe, é bonito você, poxa, eu não sei, eu quero aprender. E se conectar com quem sabe. Porque eu acredito que o Eliomar Carvalho, uma pessoa mais experiente, tem uma trajetória incrível, né, comercial, né, por onde você passou. Eu tenho algo a agregar na tua vida e você tem algo a agregar na minha vida. Então a gente está aprendendo todos os dias. Então isso é compartilhar conhecimento. Então não é vergonhoso você perguntar. Então assim, é muito importante você saber se reinventar, você saber se conectar. Hoje a gente está vendo aí o crescimento da tecnologia. Quem está dominando a tecnologia? São jovens. E é aquela pessoa que chegar... eu tenho 50, 60 anos, tenho resultado, tenho isso, tenho nome, e não se permitir aprender com o jovem é o pior ignorante que existe. Porque passou, o que você conquistou, e aí daqui? E daqui para frente? Né? Então, assim, eu acho que a habilidade de você se conectar com quem sabe, né? Você vai aprender algo, mas você também vai deixar algo com aquela pessoa. E aí, a gente sempre fala o seguinte, a educação, o conhecimento é a única coisa que quando você dá,
você multiplica. Se eu te dar uma nota de R$100 e você me entregar uma nota de R$100, você vai ter R$100 e eu vou ter R$100. Certo. Mas se eu passar um conhecimento para você e você passar o conhecimento, vai multiplicar o meu saber e multiplicar o seu saber. É isso aí. É a única coisa que quando você divide, você multiplica, é o conhecimento. Muito legal. E eu queria só agora conversar com você. Eu tô muito bacana esse papo, tá? Fico viajando na história aqui, né? Desse líder brilhante aqui, né? Do estado daqui do Espírito Santo, da Rinodê aqui, que é o triplo diamante, gente. Eu queria. Você sempre fala de fé, igual. Nós tivemos um podcast aqui da Transporte, Emanuel Transporte, né? Nossa, o seu César lá falou de uma maneira assim, é muito emocionante, apegado de como que eles, né, construíram, vencer na vida com a transportadora deles. Sair de uma empresa familiar, chegar a uma empresa de grande porte. E aí você falou muito de fé. Cara, o tempo todo de fé. Eu estou percebendo algo congruente nesses líderes que realmente acontece. Como que a fé te conectou para que você tivesse essa carreira de sucesso? Eu costumo dizer que eu acho que uma vez eu falei algo que chamou a atenção de Deus. Eu me recordo como se fosse hoje, quando eu tinha 14 para 15 anos, a minha avó morava num barraco e naquele ano a gente estava construindo uma casa de alvenaria, mas não tinha para onde ir. Então, construía com um barraco embaixo mesmo, né? Começava a fazer a parte de fora, bateu a laje e do lado da casa da minha avó tinha um pé de goiaba. Uhum. E uma vez eu subi esse pé de goiaba pela manhã, que eu morava na casa da minha avó, no quintal tinha meus tios, tias, outras casas, era aquela família bem simples, humilde, as pessoas moravam tudo no mesmo quintal, e minha mãe morava muito longe, minha mãe era muito jovem, então quando separou do meu pai, ela foi construir a vida dela, teve os desafios dela, e eu falei assim, poxa, eu vou fazer um teste e ver se alguém realmente me ama ou só tá cuidando porque eu só tô fazendo parte daquela família. Eu subi aquele pé de goiaba e vou falar sobre fé. Subi aquele pé de goiaba, fui para cima da laje da casa da minha avó de manhã e eu vou ficar aqui até de noite para ver se alguém vai sentir falta. Quando deu lá para 6, 7 horas da noite, os meus tios foram chegando do trabalho, pegando os filhos, abraçando, beijando, contando com... E eu lá de cima só observando. E aí uma vez eu chorei, porque o meu sonho era... Eu pedia a Deus todos os dias que meu pai e minha mãe viessem me buscar. Porque eu queria morar quantos anos você tinha, mais ou menos? 14 para 15 anos. 15 anos. Adolescente. E uma vez eu percebi que aquilo não ia acontecer. E aí eu fiquei muito triste naquele dia, eu fiz uma aliança com Deus. Falei, Deus, Deus, é o seguinte, a partir de hoje, tem aquele sonho que eu quero que meu pai e minha mãe venham me buscar para voltar a ter uma família, para ter uma família de verdade que eu nunca tive, deixa esse negócio de lado. Porque eu já sei que nem vai rolar, porque nem é justo. A minha mãe já tem filho com outros relacionamentos. O meu pai já está casado, nem é justo separar duas famílias para atender a minha necessidade. Deixa isso para lado. Mas se o Senhor existe mesmo, me faz o seguinte, tudo que eu tocar a minha mão me faz prosperar. E eu tenho certeza absoluta que aquela aliança, Deus ouviu uma criança lá atrás que subiu um pé de goiaba em cima da casa da minha avó e fiz uma aliança com ele, eu acho que chamou a atenção dele. Me arrepiei aqui agora, Ramon. Criança, né? E se o Senhor me der a oportunidade, deixa eu ter minha família que eu vou fazer tudo diferente. Então hoje, se eu tenho a família que eu tenho, o negócio que eu tenho, sou um homem muito próspero, tudo que eu toco, para a graça de Deus, prospera. Posso começar um negócio hoje, qualquer negócio que eu sinto que Deus vai na frente, por uma aliança que eu fiz lá atrás. Então, eu devo tudo a Deus. Sem Ele, a gente não é nada. Então, assim, é uma das coisas que eu carrego pro resto da minha vida, essa aliança que eu fiz. E de vez em quando a gente fica fazendo, passa um desafio, eu faço uma carta para Deus, né? Vamos falando algumas coisas, Papai do Céu é generoso. Como é que você manda pelo correio? Pelo CDE ou pelo Mercado Livre? Eu guardo ela e quando muda o cenário, né? Porque a nossa vida é cheia de altos e baixos. Eu sei. E a gente atravessa aquele deserto, a gente vê que Deus é bom ao tempo todo. E às vezes é a gente que duvida do senhorio, do poder, da graça e da misericórdia dele em nossas vidas. Né? Eu não duvido, sabe, Ramon? Inclusive o EDEC é um sonho que está sendo realizado, que foi escrito, coloquei lá em oração, coisa também aí, para ver se já pode acontecer. Então eu não duvido, eu entendo perfeitamente isso aí. Bem, gente, olha só, né? Que bacana. Eu só tenho a dizer parabéns. Parabéns pela essa liderança sua.
Parabéns pela, né, essa aliança forte que você tem com o Senhor, que te apoia, que te dá energia cada vez mais. Parabéns pelas suas habilidades, né, com relação ao líder genuíno e verdadeiro, que você está trabalhando junto com sua rede. Muito bacana. E aí, eu queria, antes de finalizar aqui, você mandasse um recado para o seu público que está aí, ó, te vendo aí. A galera da tua rede todinha aí, a galera da turma todinha da sua rede aí, que não é pequena, tá, gente? Que não é pequena. Né? E mostrar para eles, gente, dá um recado a ele aqui, o que é ser um líder genuíno, verdadeiro, no mundo do marketing multinível. Primeiro eu fiz até algumas anotações aqui. As pessoas não sabem do que se trata e o poder de transformação que esse negócio tem. Esse é um negócio, como qualquer um outro negócio. É um negócio, o que é o marketing de rede? É apenas um modelo de negócio de distribuição de produtos. Algumas empresas, né, atravessa todo o mercado tradicional, logística e tal. O nosso produto a gente sai direto da fábrica na mão dos consultores e que a gente leva para o cliente final ou constrói uma rede de revendedores que queiram ser comissionados através do nosso trabalho. Sim. A gente só precisa de uma empresa forte, o Grupo Rinodê está aí. E é um negócio simples, duplicável, é um negócio com baixo investimento, risco zero. E se você desenvolver habilidades, se conectar num sistema de treinamento, sistema educativo, que já está tudo preparado para te ajudar a você desenvolver sua liderança, você vai poder também, além de poder ter uma renda extra, você pode realmente transformar a sua vida, assim como minha vida é transformada. São 8 anos de negócio, Eliomar. Nesses 8 anos, Deus me levou através dessa companhia e o trabalho que eu exerci dentro dessa companhia para 7. Você falou de cruzeiro, né? Eu já levei meu filho e a minha esposa para 7 cruzeiros dentro da eu tive companhia. Que pegar o dinheirinho, juntar tudinho ali para levar. Olha que legal. Objetivo que é lindo isso. A gente bateu meta e foi de graça. 7 cruzeiros. Bacana. Já fui 3 vezes para Cancún, ganhamos Disney, carro, resorts. E além disso, acumular uma fortuna, né, na casa de alguns milhões de reais dentro desse negócio, em comissionamento pago na nossa conta bancária. Melhor do que isso ainda, você se transformar numa pessoa incrível e construir um residual. Ramon, o que é isso, um residual? É você ter uma renda recorrente de um trabalho que você fez, de uma rede que eu construí, e que toda vez que essas pessoas vão lá na franquia, compram um produto, um desodorante, um perfume, ou para usar, ou para vender, eu ganho um comissionamento. Só que pouco em cima de pouco é pouco. Pouco em cima de muito. Acaba sendo muito. Essa organização que a gente construiu é um negócio que você pode alavancar a sua vida financeira. Você pode construir em qualquer lugar com o crescimento da tecnologia dentro da sua casa. Olha que legal. Essas ferramentas vieram para poder impulsionar cada vez mais o nosso crescimento. E se você quiser se desenvolver, se permita. Deixa a dúvida, permita conhecer um pouquinho da indústria. Se você quiser também, aqui vai estar o meu contato. Aqui, ó, olha, gente, ó, o contato está aqui embaixo, aqui, ó, do Ramon aqui, tá vendo? Então já pode ligar eu, passar um zap ou entrar no e-mail, né? Colocar assim, entre em contato pelas redes sociais com ele aí, e se você quiser conhecer, né? Sim, vai ser uma honra poder mostrar a visão. Você não vai ter compromisso nenhum. Se a gente sentar, tomar um café, eu compartilhar a oportunidade, a visão para você. Se você vier tomar decisão, seja bem-vindo. Se não vier, poxa, eu conheci um modelo de negócio diferente. Né? Vai ser uma honra poder te mostrar o caminho, guiar você nessa trajetória de sucesso. Esse negócio é tão incrível que qualquer pessoa, independentemente da sua classe social, do nome que você dá a Deus, você pode escolher a religião que você quiser. Se você é rico, se você é pobre, tá? Tem pessoas que entram aqui, as pessoas já são ricas. E aqui acabam, além de gerar relacionamento, qualidade de vida. Hoje eu posso escolher o horário que eu quero acordar. Claro que como profissional eu gosto de ocupar muito, aproveitar muito o meu dia. Mas você pode, além de você ter uma liberdade, você viajar e aproveitar a vida, que é a coisa mais incrível. Por quê? A minha mãe vai fazer 60 anos. Hoje ela é minha amiga, como eu falei com vocês. E minha mãe, ela trabalhou muitos anos no tradicional, de carteira assinada para alguém. Aí ela começou a empreender, ela ganhou dinheiro, mas ela não usufruiu do dinheiro que ela ganhou. Olha que doideira. Eu fiz o modelo reverso, né, do tradicional. Sim. Eu construí ao longo desses 8 anos aproveitando, construindo e vivendo.
Porque eu acho que a coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso tempo. Então, se você só ganhar dinheiro e não aproveitar o dinheiro que você ganha, na minha opinião, também não serve para nada. Eu não queria aproveitar a vida quando tivesse velho. Esses dias o meu amigo me chamou para... Sebastião Rocha me chamou para a gente ir para Marrocos. Aí eu falei, cara, esse ano não vai rolar porque eu vou com minha família para Fortaleza, atender um convite da equipe e vou passar o Réveillon, Ano Novo, Natal e Ano Novo lá com a minha família. Mas aí a gente conversando sobre isso, ele falou, Ramon, todo ano eu viajo. Aí ele falou, sabe por quê, Ramon? Eu estive na Turquia e fui na Capadócia. E lá tinha um cara muito próspero na excursão junto com a gente. O cara não saía do hotel, o cara não conseguiu subir no balão, naquele passeio de balão que tem. Porque o cara não tinha saúde, o cara não tinha energia, não tinha disposição, não tinha força, não tinha vigor. E o cara, dono de uma grande rede de supermercado, ou seja, passou a vida toda trabalhando, agora, né, depois de idoso, que ele foi começar a querer aproveitar e não consegue aproveitar. Então, assim, o marketing de rede permite a gente ganhar dinheiro, levar qualidade de vida para nossa família, para as outras pessoas que fazem parte do nosso time, mas também aproveitar a vida, que é o dom de Deus, que é a coisa mais importante que a gente tem, né? Beleza. Bem, gente, é isso aí, ó. Gostou? O telefone dele tá aí, o contato dele tá aí. Ó. Marca um bate-papo, uma consulta aí, que de repente você pode transformar a sua vida também. Ramon, quero te agradecer em nome, né, da equipe do EDEC aqui por participar desse podcast. Obrigado aí, o EDEC sempre explorando, né, as habilidades das lideranças em vários segmentos. Nós tivemos gente da indústria metal mecânica, da mineração, e aqui nós agora estamos no marketing multinível, né, que é de relacionamento de pessoas. E é isso aí, gente, né? Muito obrigado, né? A equipe daí, a casa é sua, volte sempre aí, a hora que você quiser aí, né? Quiser trazer sua esposa aí, que eu sei que ela é uma cantora, né, gospel, né? Agora cantora gospel e tal. Vamos conversar um pouquinho também, porque ela é uma líder pancada, tá? Ela é uma líder pancada, vamos ver como é que é essa liderança feminina, que né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Nós tivemos uma psicóloga que falou com a gente aí. Mas fala que Para poder encerrar, você falou da minha esposa e falou que ela é cantora, né? E a minha esposa tinha um sonho de gravar. E o sonho dela é um sonho muito caro, né? Se você quiser gravar conteúdo profissional, é um sonho muito caro. E ela orava a Deus para levantar pessoas que pudessem ajudar ela na construção desse sonho. Eu falei, filha, por que Deus não pode nos ajudar a levantar? E hoje, através do Grupo Rinode, a gente pode realizar o sonho dela, que é poder gravar as músicas dela, tocar nas rádios, nas melhores rádios aqui do estado do Espírito Santo. Então, esse negócio é um negócio de transformação, de você realizar sonhos. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei se o seu sonho no início, que foi que nem o meu, de atender essa necessidade básica que eu precisava no início, pelo menos me manter. Sim. Né? Ou se você tem sonhos muito grandes, esse negócio aqui é para você realizar seus sonhos. EDEC já deixa aqui o convite, né? Como é o nome dela? Widener. Widener, nome bacana. Widener, ó. Tá convidado aqui para um podcast aqui, né? Mostrando a liderança feminina aí, essa pegada feminina aí. Pode trazer o maridão junto também aqui. Bota os dois aqui para conversar também aqui, mas tá convidado aí. Ok? Gente, é isso aí. Tivemos um excelente, não é o Tom Cavalcante, né? Mas é o Ramon Cavalcante, uma pessoa muito especial. Triplo diamante da Rinode que compartilhou, né, a tua vivência, a tua experiência com a gente. E é isso aí. Eu sempre falo o seguinte, né? Ó, boas ideias, enquanto estiverem na cabeça, só serão o quê? Pensamento. Só serão pensamentos. Então, verdadeira realização é você transformar essa ideia para ação. E aí, gente, age que vem. Um abraço a todos e até a próxima.